Estados Unidos sancionam brasileiros e empresas por suposto elo com o PCC. Pesquisa aponta que brasileiros passam 52 anos da vida na internet. E nas estreias do cinema da semana, Franz Kafka e Minions e Monstros dominam. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Eu sou Yasmin Restum e já tô aqui no estúdio com meu café quentinho sem açúcar, pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou 2 cidadãos e 3 empresas brasileiras por supostos elos com uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital, o PCC. A facção, eu te lembro, foi classificada por Washington como a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental, o que reforça a estratégia do governo de Donald Trump de aumentar a influência e o foco da política externa na região. Essa é a primeira medida do tipo após a facção ser classificada pelos Estados Unidos como uma organização terrorista. Entre os alvos estão Victor Shimada e Stella Nunes de Oliveira, além de empresas como a Victory Trading, PixWave e Wave Construções Inteligentes. Segundo o governo norte-americano, o Victor Shimada ligava operadores do PCC na Flórida ao tráfico internacional e movimentou mais de 30 milhões de dólares via criptomoedas. As sanções incluem bloqueio de bens e restrições financeiras. Agora, o Ministério da Justiça brasileiro manifestou preocupação sobre os possíveis impactos dessas sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos a brasileiros investigados por uma suposta ligação com organizações criminosas. A secretária nacional de Justiça, a Maria Rosa Guimarães Loula, disse que não é que eles defendam criminosos, mas temem que essa espetacularização gere efeitos secundários sobre pessoas que não têm ligação com o crime e sobre instituições financeiras brasileiras. Agora, o Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da Polícia Federal, declarou que Victor Shimada e Stella de Oliveira não têm ligação com o PCC, ao contrário do que apontam as autoridades norte-americanas. Já o ministro da Fazenda, Dário Dourigan, disse que os Estados Unidos usam um conceito defasado de terrorismo, focado em ataques a países, bem similar ao que a Al-Qaeda fazia nos anos 2000. E isso distorce a realidade do problema brasileiro, que é o crime organizado. Na opinião do ministro, quem tem que cuidar da segurança pública no Brasil são os brasileiros. Para todo mundo ficar na mesma página, a Al-Qaeda é uma rede fundamentalista islâmica internacional de caráter terrorista, que foi fundada no final da década de 80 por Osama Bin Laden e que ficou mundialmente conhecida por orquestrar os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. E bom, se você ainda está curioso sobre quem é o Shimada e a Stella, eu te conto que eles são conhecidos como Japa e Lara Croft. Pois é, e foram denunciados na Justiça da Flórida por suposta participação nesse esquema de lavagem em instituições financeiras de 12 cidades norte-americanas, como Denver, Rochester, Atlanta e Chicago. A denúncia afirma que os valores eram provenientes do fornecimento de drogas, mas não cita facções brasileiras. O Shimada, ou o Japa, já foi condenado, sim, no Brasil por integrar um esquema milionário de fraude, mas as autoridades não apontaram até o momento uma vinculação entre ele e as suas empresas com o PCC.
Mudando de assunto, eu te conto que o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, do PL, aproveitou uma reunião com mulheres conservadoras para anunciar o plano Brasil por Elas. Isso em meio à debandada de aliadas após o racha dele com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A proposta desse plano, o Brasil por Elas, segundo o parlamentar, prevê medidas de proteção e valorização feminina. Michele Bolsonaro, no entanto, não foi ao evento, assim como as senadoras Damares Alves, do Republicanos, e Tereza Cristina, do PP, além da governadora do Distrito Federal, Célia Leão, também do PP. Agora, a vereadora que foi pivô da briga da Michele com o Flávio pela chapa no Ceará, a Priscila Costa, do PL do estado, compareceu a esse evento de lançamento do Plano Brasil por Elas e declarou apoio a Flávio Bolsonaro, escrevendo num post que fidelidade e compromisso é o que o Brasil e o Ceará merecem. Bom, as ausências de Damares e Tereza Cristina no encontro foram interpretadas como reação às falas do influenciador Paulo Figueiredo, que disse num vídeo que mulheres votam muito mal. As duas afirmam que esperavam uma posição mais firme do Flávio em defesa das mulheres, apesar de manterem apoio à sua candidatura. No evento, o Flávio disse repudiar veementemente a fala do influenciador Paulo Figueiredo e que ele, como seu aliado, não integra a campanha. Ainda nesse encontro, o Flávio afirmou que a Michele estava completamente desinformada ao republicar um vídeo sobre festas do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, com insinuações sobre a sua relação com o empresário. Flávio reafirmou que a sua única ligação com o ex-banqueiro foi o financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. Lembrando de que a Michele, ao compartilhar o vídeo de Antony Garotinho do Republicanos com relatos de supostas festas ligadas ao dono do Master, escreveu que a verdade de Jesus Cristo vai prevalecer. E durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado, numa fala longa, a Damares saiu em defesa da Michele. A senadora Damares disse que também a atacaram, chamando de leviana, vagabunda e adúltera. E acrescentou dizendo que quem não concorda com o que ela pensa tem que discutir as ideias na política. Mudando de assunto, mas nem tanto, tangenciando o tema das eleições, eu te conto que na nova pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a abrir vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro do PL, depois de empatar no segundo turno em maio, quando ambos marcavam 48%. Agora, o Lula marca 48,8% contra 42,3% do senador Flávio Bolsonaro. Esse é o primeiro levantamento a medir o impacto do desgaste na pré-campanha do bolsonarista depois do racha público com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. No primeiro turno, o Lula aparece com 46,3% contra 36,6% do Flávio. O levantamento também mostra o presidente em vantagem em outros cenários de segundo turno, incluindo contra a Michele. Lula ficaria com 48,7% e Michele com 38,9%. Agora, se você quiser acompanhar a evolução dos índices de aprovação e avaliação do governo Lula, e agora também da diferença entre o presidente e Flávio Bolsonaro nas simulações de intenção de voto no segundo turno, o canal Meio ampliou e aprimorou a ferramenta Compara Pesquisas, que foi desenvolvida em parceria com o Instituto Ideia. A cada nova sondagem dos institutos de pesquisa, o nosso Compara é prontamente atualizado. Você pode saber mais em canalmeio.com.br/compara-pesquisas. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para você.
Virando a página, eu te conto que a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a posse e o uso de uma arma registrada no seu nome. O procurador-geral Paulo Gonet afirmou num parecer que a investigação não aponta falta disciplinar que altere o regime de pena, mas defendeu a apreensão da pistola encontrada durante essa blitz. Esse caso, eu te lembro, levou ao indiciamento de um militar que atua na segurança de Bolsonaro, que foi flagrado com essa arma registrada em nome do ex-presidente durante uma abordagem policial. Já a Polícia Civil do Distrito Federal avaliou que Bolsonaro não cometeu crime por manter registro válido dessa arma. Seguindo na agenda política, eu te conto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua primeira agenda pública ao lado de Jacques Wagner, desde que o senador deixou a liderança do governo no Senado, fez, portanto, um gesto público de apoio a ele durante um evento na Bahia. E disse que nem todo irmão é um amigo, mas que todo amigo é um irmão. Isso num claro elogio a Jacques Wagner e a outros aliados baianos. Porque tem uma coisa na vida que a gente não escolhe. A gente não escolhe pai. A gente não escolhe mãe. A gente não escolhe irmãos. A gente não escolhe irmãs. Mas a gente escolhe companheiros. E aqui na Bahia eu tenho companheiros de longa data. De longa data. O que representa para mim a minha relação com Jacques Wagner, a minha relação com o Rui Costa, a minha relação com o Jerônimo, a minha relação com vários deputados que estão aqui e a minha relação com o Otto. Porque a verdade é essa, é que nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão. E essas pessoas, ao longo da vida, têm me ajudado a fazer o que eu faço, a ser o que eu sou. Meu abraço carinhoso, estamos firmes aqui defendendo o seu nome, o seu projeto e vamos para cima, porque esse ano é ano de festa da democracia. Um abraço! Uma ala do Planalto defendia que Lula se afastasse de Jacques Wagner, que está incluído, eu te lembro, entre os alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas envolvendo o Banco Master. Outros setores do partido argumentam que o senador deve ser defendido, para justamente não enfraquecer o palanque do Lula na Bahia. Chegando à editoria de Viver e já falando de Copa do Mundo, eu te conto que a Inglaterra virou o jogo contra a República Democrática do Congo em Atlanta, nos Estados Unidos, com o brilho do seu principal jogador, Harry Kane. E agora, segue para as 8ª de final da Copa do Mundo. Sipenga abriu o placar no início do jogo para a seleção congolesa, mas aí o Kane marcou 2 vezes, dando a classificação para os ingleses. Isso enquanto Kane passa o Pelé na artilharia histórica da Copa. Agora, a Inglaterra enfrenta o México no próximo domingo, no estádio Azteca. E num final surpreendente, a Bélgica alcançou uma virada histórica contra Senegal, quando perdia por 2 gols de Diarra e Sarr. Em menos de 5 minutos, isso mesmo, Lukaku e Tielemans empataram a partida. A virada belga ocorreu nos minutos finais da prorrogação, quando Tielemans marcou o 3º gol em uma cobrança de pênalti. Agora, a Bélgica encara os Estados Unidos nas 8ª de final.
concentrado, autorizado, partiu, bateu! Gol da Bélgica! Numa virada épica na Copa do Mundo! Futebol, seu maravilhoso! Futebol, você é um espetáculo! Mudando de assunto, as mudanças climáticas seguem fazendo cada vez mais vítimas no verão europeu. O Instituto de Saúde Carlos III atribuiu ao menos 1.028 mortes ao calor na Espanha em junho. Isso é mais do que o dobro dos 407 óbitos apontados nesse mesmo mês de junho, só que em 2025. Até então, junho de 2025 havia sido o mês mais quente desde o início da série estatística no país, segundo a agência meteorológica espanhola AEMET. Em Portugal, não é muito diferente. Lisboa e Setúbal vão estar em alerta vermelho nesta quinta-feira devido à previsão de altas temperaturas. Até sexta-feira, Leiria e Coimbra podem chegar a 44 graus Celsius, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Já a Inglaterra viveu o junho mais quente desde que começaram os registros no país, em 1884. E esse é o segundo junho mais quente já registrado em todo o Reino Unido, segundo informou a agência meteorológica britânica. E os oceanos também tiveram o mês de junho mais quente já registrado e podem bater novos recordes em 2026 por conta do efeito combinado do El Niño e do aquecimento global, segundo anunciou o Observatório Europeu Copérnicos. O Centro Europeu para Previsões Meteorológicas a Médio Prazo já informou que as temperaturas globais da superfície do mar ultrapassaram os níveis recordes anteriores no dia 21 de junho, com mais de 20 graus Celsius. O diretor do Serviço de Mudança Climática do Copérnicos, o Carlo Buontempo, alertou que essas condições atuais podem indicar o início de uma nova fase que vai nos levar mais uma vez a um território inexplorado. Abrindo a editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, homologou a reabertura do processo que investiga a denúncia da Kita contra a 99 Food no mercado de delivery. A empresa chinesa Kita acusa a concorrente 99 Food de adotar cláusulas contratuais que restringiriam a atuação de restaurantes em plataformas rivais. Esse caso ele havia sido arquivado, eu te lembro, pela Superintendência Geral do órgão na semana passada, mas o presidente interino do CAD, o Diogo Thomson, recomendou a revisão por considerar essa investigação incompleta, já que restaurantes supostamente afetados pelas cláusulas não foram ouvidos. E você sabia que o brasileiro passa 116 horas por semana conectado à internet? Isso, ao longo da vida, soma 52 anos, 9 meses e 16 dias, o que equivale a 70% da expectativa de vida no país hoje, segundo pesquisa da NordVPN realizada em abril. Em 2022, que foi quando a empresa fez esse mesmo levantamento, o tempo era de 41 anos, ou seja, houve um salto de mais de 11 anos no tempo conectado à internet nesse período. A inteligência artificial entrou como um fator novo, com 32% dos entrevistados dizendo que as ferramentas já fazem parte da sua rotina, e 42% dos entrevistados disseram que a tecnologia melhorou a sua experiência online. No aspecto dos dados, mais de 80% dos brasileiros já divulgaram o seu nome completo. Mais de 70% compartilharam a data de nascimento e mais de 30% temem que as suas informações já estejam disponíveis na internet sem que eles saibam.
E a Sony confirmou que vai encerrar a produção de discos físicos para consoles PlayStation em janeiro de 2028. A partir dessa data, todos os novos jogos da Sony vão estar disponíveis apenas em formato digital na PlayStation Store e em lojas físicas. Mas, nesse caso, apenas o código para download vai vir dentro da caixa. Essa decisão da Sony acompanha uma tendência já clara nos números da empresa, com a maioria dos jogadores do PlayStation comprando jogos digitalmente. Esse movimento também praticamente garante que o PS6 não vai chegar antes de 2028 e que o novo console não vai ter leitor de mídia física no modelo básico. A Sony também anunciou o encerramento da PlayStation Store no PS3 e no PS Vita. Chegando à editoria de cultura, se é quinta-feira, é dia das estreias do cinema da semana. Prepara a pipoca e bora falar das novidades da sétima arte. A principal estreia da semana é Minions e Monstros. Nessa nova aventura, os famosos amarelinhos James e Henry são astros do cinema mudo, que acabam se tornando obsoletos com a chegada do cinema falado. Para salvarem suas carreiras, o mundo também e o próprio cinema, eles produzem um novo longa. Esse filme, Minions e Monstros, é recheado de paródias a clássicos como Cidadão Kane e Tempos Modernos, e é dirigido por Pierre Coffin, uma ótima pedida para as crianças e também para os adultos cinéfilos. Em Hollywood, os novos astros da telona mudaram a cara da indústria cinematográfica para sempre. Os Minions voltaram com um toque de mistério. Buddy. Humphrey. Piñata. Carbonara. Lasagna. Agora em Minion Vision. Mudando completamente de tom, a segunda estreia da semana é a cinebiografia Franz, que retrata a vida de um dos mais importantes e influentes escritores do século XX. Sim, eu tô falando de Franz Kafka. Ele é dirigido pela veterana cineasta polonesa Agnieszka Holland e o filme acompanha a vida do autor judeu-tcheco muito antes da sua morte prematura aos 40 anos. O roteiro explora sua vida como funcionário público em Praga, os seus romances e o complicado relacionamento com o seu pai exigente e autoritário. Willst du sagen, dass dein dummes Geschrei wichtiger ist als der Bankrott unseres Geschäfts? Ich habe mich mit Felice verlobt. Mein Brüderchen kann aber überraschen. Sie haben meine Ruhe genommen. Was? Franz. Para encerrar, a realidade brasileira invade as telonas com o documentário Anatomia do Caos. Essa obra, comandada pela diretora Dandara Ferreira, acompanhou de perto toda a trajetória da CPI da Covid no Senado. Como muitos devem lembrar, a comissão investigou a maior crise sanitária da história recente do Brasil, que deixou mais de 700 mil mortos em meio à desinformação e falhas do governo Bolsonaro. O longa traz à tona depoimentos tensos e os embates políticos também que pararam o Brasil naquela época. Muita gente morrendo. Quem tiver oxigênio, traga. Tem que deixar de ser um país de maricas. Tentou trocar a bula do remédio só para vender esse remédio. Hidroxicloroquina. O Brasil poderia ter sido o primeiro país a vacinar. Acho que a CPI vai ser um grande palco importante para o governo federal deixar tudo às claras. É simples assim. Um manda e o outro obedece. A questão da acessibilidade é o que as pessoas estão vivendo. Tem muitas outras estreias da semana, mas todas elas, cada uma com seu respectivo trailer e outras informações, você encontra no site do Meio.
Agora, ainda falando de cinema e trazendo uma curiosidade sobre os Minions, eu te conto que o Pierre Coffin, diretor, admite que ele não consegue reproduzir o balbucio agudo dos seus personagens com facilidade, apesar dele ter dublado quase todos os Minions desde a grande estreia cinematográfica dessas criaturinhas amarelas em Meu Malvado Favorito, lá em 2010. Ele diz que isso não é fácil porque a voz feita por ele nos filmes teve o tom aumentado em 6 semitons, precisando ser gravado lentamente. Originalmente, as vozes seriam gravadas por atores e dubladores profissionais, mas o chefe do estúdio sugeriu que o próprio Coffin fizesse o trabalho, depois de ouvir uma gravação em que ele marcava o ritmo e dava o tom acelerado e agudo aos personagens. Falando agora do festival musical Eurovision, ele ganhou um novo membro para sua próxima edição. O Canadá vai competir na Bulgária em 2027, depois que a emissora nacional canadense CBC Radio Canada passou, na semana passada, a ser membro pleno da União Europeia de Radiodifusão, que organiza o concurso de canto. O Canadá é a primeira nação a participar do Eurovision desde a Austrália em 2015, e o país vai entrar na competição na fase semifinal. Os canadenses têm sido seguidores assíduos do festival, tendo ficado no ano passado entre os 3 maiores votantes do resto do mundo e entre os maiores compradores de ingressos fora da Europa. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminrestum, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, que tal uma volta no túnel do tempo? Direto de 1989... Bora escutar junto Marina Lima cantando A Francesa. Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim? Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim. Ora dando fora, ora bola, um irresponsável pobre de mim. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem